agora. Então tá bom. Pessoal, eu sou José Adriano, atuo há 40 anos aí nas áreas contábil e tributária, sendo os últimos 25 anos focados na aplicação de tecnologia ao compliance tributário. E nos últimos 20 anos, participo ativamente dos grupos piloto dos fiscos com as empresas, incluindo aí nota fiscal eletrônica, nota fiscal do Serviço Nacional, SPEDs, E-Social, e atualmente, com a reforma tributária, eu participo dos 3 projetos piloto aí que estão em andamento, que são do ENCAT, né, pré-comitê gestor do IBS, da CNM, nota fiscal do Serviço Nacional, e da Receita Federal, a CBS, o projeto piloto junto com o SERPRO aí na parte de TI. Conheço o Valdeci Lima, que é o CEO da Zix Data aí há quase 20 anos. Já fizemos trabalhos aí no passado, nos meus tempos de IOB, em São Paulo, e a nossa parceria sempre foi muito legal, pautada em confiança, inovação, e nos últimos 4 anos a gente fez uma parceria, né, aqui da MidSafe, que é a empresa que eu sou responsável, com a Zix Data, e a Zix Data tem nos apoiado aí em alguns dos desafios aí nessa parte da aplicação de tecnologia ao compliance tributário. A gente vive agora um momento histórico com a reforma tributária, então, para quem atua ou acompanha isso aí nos últimos anos, viu algumas vezes que a reforma podia ir, quase foi, né? E agora nós chegamos no momento em que efetivamente ela está posta. Então, a gente vai ter um período de transição aí de 6 anos, né? Iniciando em 26 e concluindo no final de 32, o que na prática significa um trabalho duplicado, considerando a manutenção de algumas questões atuais, como, por exemplo, o ISS, o ICMS, o SPED fiscal, e o modelo novo, né? Então, eu brinco que vai piorar muito, muito, muito antes de começar a melhorar, né? E aí a gente vai poder perceber isso, com certeza, mais a partir de 33 do que durante a transição, né? E isso aumenta muito a necessidade de automação, né, de inteligência, de automação, para que consiga dar conta desse trabalho duplicado, que consiga reduzir riscos e reduzir custos também, né, claro, né, liberando as pessoas aí para atuar em questões, vamos dizer assim, mais nobres. E aí é nesse ponto que a gente entende que os RPAs, né, e aí a solução que a Zix Data vai apresentar hoje, aí, o Probot RPA, ele traz ganhos reais aí de produtividade e compliance e ajuda as empresas, seja em demandas já atuais, mas a gente vê também muita conexão com essa parte nova que está se iniciando aí agora. Eu aproveito aqui, né, além de agradecer aí o convite da Zix Data, para compartilhar com vocês que a gente está lançando um podcast a partir de setembro, né, José Adriano Talks, e a gente está sendo apoiado pela Zix Data, o que a gente agradece novamente, e convido vocês a nos seguirem, nos acompanharem aí nas redes sociais, então, @José Adriano, @MidSafe, @Blutex Brasil, são as 2 empresas que a gente atua diretamente, e esse webinar aqui marca, né, o lançamento do novo branding da Zix Data. E para falar dessa novidade aí importante, eu convido o gestor de marketing da Zix Data, o Gabriel Rajão. Então, sejam todos muito bem-vindos e eu desejo um excelente webinar para vocês aí, à disposição aí nas mídias sociais e uns contatos através do Gabriel. Gabriel, a palavra é sua. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado, José Adriano. Obrigado a todos os presentes. Esse é o primeiro Zix Data Webinars e estou muito contente de estar aqui com todos vocês. É um orgulho inaugurar esse novo momento da Zix, nesse novo branding, agora que a gente passa a ser chamado de Zix Data, dentro de também um novo logotipo, como vocês podem ver já na apresentação. Esse rebranding também passa por um posicionamento de marca diante do mercado, mostrando que nós somos uma empresa que fornece tecnologia e informação com o lema informação gerando resultados. Este webinar é somente o primeiro de uma série que nós vamos desenvolver e ficará disponível no YouTube. Vocês vão receber posteriormente o link, bem como aqueles que se inscreveram
previamente, vão receber um certificado de participação, né? E essa primeira edição é somente para os clientes da ASICS Data, mostrando uma valorização dessa parceria de longo tempo com a nossa empresa, e ele vai ficar disponível só depois para todos os nossos stakeholders, né? Dito isso, eu desejo a todos um bom webinar. Eu vou convidar o Afonso Lopes para iniciar a sua apresentação e vou desejar um bom evento a todos e obrigado novamente pelo José Adriano pela presença. Um grande abraço. Bom dia, pessoal. Eu conheço, acho que a maioria de vocês, né, que está aqui com a gente. Vamos fazer esse primeiro webinar. A ideia nossa é ter uma constância de material sendo apresentado para vocês e disponibilizado, tentar nos aproximar cada vez mais, obviamente, expandir isso depois para quem não é cliente nosso ainda, mas a gente fazendo esse primeiro papo realmente com a ideia falarmos o que é RPA. Vamos começar do começo. Alguns de vocês já utilizam esse tipo de tecnologia, inclusive através do nosso serviço, mas acho que é importante as empresas entenderem um pouco melhor para poder usar da melhor forma. Nosso objetivo, óbvio, é fechar mais projetos, mas eles têm que fazer sentido para as empresas, senão vocês não vão conseguir usufruir dos benefícios todos e não aumentam depois, não automatizam mais os seus processos. Então, uma vez mais, bem-vindo a todos e um bom webinar para nós. Bom, por que a gente está falando de RPA agora? Né? O que acontece que é um momento que faz sentido a gente falar de RPA? Desde sempre as empresas sofrem pressão por produtividade. Cada funcionário, cada colaborador, ele tem que produzir cada vez mais e cada vez melhor. Isso é desde que as empresas existem. Redução de custos. Aqui não preciso nem me estender muito. Óbvio que é um dos pilares de cobrança que todos nós sofremos. E falta de mão de obra para tarefas repetitivas. Né? Cada vez mais os trabalhos eles estão especializados e usar profissionais especializados para atividades que são extremamente repetitivas, você está desperdiçando aquele uso do tempo daquele profissional. Então, a automação ela deixou de ser algo da área de TI, ela tem que ir para as áreas usuárias no final. A área de TI ela pode ser um cliente também de automação, mas as áreas de operação, as áreas que levam as empresas para frente, elas precisam trazer isso para dentro de casa. Essa necessidade é da operação. E a RPA tem sido adotado por diversas empresas do Brasil, só está aumentando, já faz anos que isso acontece e só está aumentando esse ritmo. E a necessidade de desafogar os times, escalar esses processos e manter toda a segurança dessa informação só aumenta e não vai parar de aumentar. Bom, um pouquinho de quem nós somos e do que nós podemos oferecer. A Probot ela é uma unidade que nasceu dentro da ASICS Data. A gente destacou ela até para ter uma vida própria, uma linguagem separada, mas continua sendo da família ASICS. Nós temos N projetos, vou citar aqui duas grandes empresas que nós temos projetos desenvolvidos, União Química e a HTB, mas temos projetos em diversos formatos, diversos segmentos diferentes. A ideia é que nós podemos ser a unidade de RPA da sua empresa. Você não precisa ter uma equipe interna de RPA. Pode contar com a Probot para ser esse braço de RPA de automação de ponta a ponta. A gente vai entrar um pouco mais nos detalhes onde nós podemos atingir essa necessidade de automação, mas conta com a gente para qualquer etapa que vocês tenham desse tipo de necessidade. Então, o que a gente vai ver hoje? Vamos entender o que é RPA. Né, tem algumas definições simples, mas que fazem sentido para a gente até conseguir aplicar dentro da nossa empresa. Né? O que é RPA para a gente poder aplicar e o que não é, para a gente não achar que está um processo automatizado e, na verdade, tem um outro tipo de solução. Como funciona o robô na prática? Tem até alguns exemplos que a gente vai trazer, tem um vídeo que eu vou apresentar para vocês mostrando exatamente o robô em operação. Alguns exemplos reais de operação, de aplicação em diversos segmentos diferentes. O que vocês ganham com a RPA? Vai existir uma definição também de low code, high code, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe o que é low code, high code e por que a gente defende o high code para as operações. A gente vai
entrar nesse detalhe. E depois abrimos para perguntas. Vocês podem mandar as perguntas por texto no chat, e depois o Gabriel me passa as perguntas que foram selecionadas, e aquelas que não forem respondidas por uma questão de tempo, a gente responde para vocês e envia para todos essas respostas às perguntas. Elas não vão ficar sem resposta. Então, a definição básica. O que é RPA? RPA é uma sigla, Robotic Process Automation, que é uma tecnologia que cria robôs de software para executar tarefas imitando a interação humana com sistemas digitais. Então, se eu fosse traduzir isso, qualquer operação que um ser humano consegue fazer dentro de algum sistema, o RPA consegue automatizar, ele consegue fazer isso de forma a interagir com os sistemas como se fosse um humano. Isso traz uma série de capacidades para a aplicação, que a gente vai exemplificar, sem uma necessidade grande de um desenvolvimento interno, de modificar essas aplicações. Então, o que um usuário faz, o robô consegue fazer também. Comparando algumas soluções que existem nas empresas. É muito comum empresas terem macros, principalmente dentro de Excel, que fazem uma série de atividades e disparam uma série de processos de dentro de planilhas de Excel. Scripts internos, desenvolvimento interno, isso acontece bastante também, algumas soluções pontuais que podem ser utilizadas para gerar lotes, para disparar comunicação, tem uma série de aplicações para esses scripts, integrações dentro da empresa e o RPA em si. Existe alguma confusão em algumas empresas entre esses conceitos, né? Uma vez que você tem algum sistema fazendo, por exemplo, uma integração, você acha que tem um RPA, mas na verdade não é. Nem toda automação ela vai ser um RPA, não. O RPA ele abraça o processo como um todo. Então, uma macro de Excel, por exemplo, vocês têm regras visíveis, sim, você consegue visualmente definir essas regras todas, mas elas não conseguem tocar vários sistemas, elas não interagem com a interface, elas vão interagir só com aqueles dados que estão ali dentro daquele Excel. Você tem uma limitação de processos reais, porque se não for um processo que usa aquelas informações de dentro do Excel, você não vai conseguir atuar. Não precisa de um programador para resolver essa macro, e você não consegue escalar porque você está restrito àquele ambiente. Quando você fala de scripts, você pode ter soluções, inclusive, que são automação, apesar de elas não estarem dentro de um ambiente de RPA, mas você consegue desenhar todas as suas regras, você consegue interagir com vários sistemas, mas qualquer interação com interface ela é extremamente penosa de ser desenvolvida. Então, se você vai fazer alguma coisa que interpreta visualmente ou interage com a tela, isso é bastante complexo de ser desenvolvido se você tiver script puro. Se adapta a processos reais, precisa sim de programador, e você tem uma razoável capacidade de escalar, mas sempre com muito esforço, porque você não tem o suporte de um ambiente próprio para isso. Uma integração é basicamente uma comunicação entre dois sistemas. Então você não tem as regras visíveis, simplesmente chama e retorna, você não, dentro das regras de processo, você não tem elas visíveis, porque o processo não está dentro da API. Você consegue sim interagir com vários sistemas, até porque a API é uma comunicação entre dois sistemas, mas você não interage com a tela, você fica restrito àquela API que ela já está dentro dos dois sistemas, mas você consegue escalar e exige sim um programador. A RPA ele acaba indo um pouquinho, agrupando os benefícios de cada uma delas. Você sim tem regras muito visíveis, a gente parte de mapear as regras para poder fazer automação, então você sempre tem isso muito documentado e qualquer modificação ela fica muito mais simples. Você consegue interagir entre vários sistemas, você interage sim com a tela. Alta adaptação a processos reais, o RPA ele nasce do processo. A necessidade de programador vai depender um pouco da plataforma que é usada. Aí entra aquela discussão de high code, low code, que a gente vai estender um pouco mais para frente. E altamente escalável, você consegue, qualquer atividade que é feita por um robô, você consegue colocar 2, 10, 20 para fazer em paralelo, se for o caso, além de expandir para outros processos. Então, altamente escalável. Onde o RPA se encaixa melhor? Você tem uma série de benefícios com a RPA, mas onde você tem maior ganho? Quando você tem muitos softwares diferentes no processo. Se você tiver sistemas onde tem que receber informação, ele dá um retorno, depois você vai para o processo, ele segue para outro sistema, o RPA ele consegue navegar com bastante facilidade entre os diversos sistemas e as diversas áreas. Uma automação não precisa nascer e encerrar dentro de um único departamento. Ele pode trafegar essa informação e essa interação em quantos processos, quantas atividades forem necessárias.
Então aqui já é um ganho muito grande para o RPA com relação às outras soluções. Quando você tem interação visual, né, vocês viram ali que o único que tem uma interação visual facilitada para ser desenvolvida é o RPA. Então sempre que você precisa interagir com informações em tela, ler e-mails, ler relatórios, extrair informação disso, o RPA ele acaba atendendo isso com muita propriedade. E quando o processo já existe e precisa de mais agilidade, se você tem um processo que ele já tem uma definição prévia, já existe uma aceitação, uma segurança desse fluxo de informação, o RPA ele consegue se adaptar ao seu processo. Né? Com o seu processo a gente automatiza e não o contrário. Então existe uma necessidade de adaptar o processo à solução que vai ser aplicada, porque tem flexibilidade total. Então isso também é um ganho gigante quando você já tem processos robustos e definidos que precisam só de mais agilidade. Então, se a gente vai colocar um modelo bem simplificado de uma automação, quais são as etapas que um robô passa para executar alguma tarefa? Vai existir algum gatilho, algo que comece a ação desse robô, pode ser um agendamento, pode ser a chegada de um e-mail, a emissão de um relatório dentro do sistema, pode ser um botão que algum operador vai começar a executar, mas algo faz esse robô começar a agir. A partir desse gatilho, ele vai buscar dados para conseguir fazer essa automação, fazer esse processo. Então, ele vai buscar os próprios e-mails, documentos, relatórios, pode chamar a API de consulta de outras fontes de informação. Então, ele vai buscar dados para poder executar essa automação. Vai, dentro das regras que foram definidas para ele, vai tomar as decisões que são necessárias. A gente pode ter fluxos com bastantes ramificações, dependendo dessas regras. Vai fazer esse processamento e vai executar as ações dentro dos sistemas. Atualizar um cadastro, preencher um relatório, ele vai disparar um e-mail que seja necessário, ele vai consultar alguma informação, enfim, ele vai executar as ações com base nas regras que foram solicitadas. E você tem um encerramento desse processo e um retorno para a operação de gatilho, junto com todos os comprovantes, logs que foram gerados, pode disparar notificações para os operadores ou para os analistas. Então você fecha esse processo com esse encerramento, né, com esse disparo de informações e preparo para um novo ciclo de processo. Então a gente vai mostrar aqui um robô em ação. Eu tenho o fluxo aqui da operação dele, ele é um projeto que a gente desenvolveu para a Unimed, onde a ideia é, dentro do TASI, com muitos anos de operação, eles acabaram gerando uma duplicidade grande nesses registros. Então, a gente desenvolveu um robô que ele pega de uma tabela, onde tem esses dados duplicados, ele entra dentro do TASI e executa essa mescla desses registros. Então, ele junta esses registros em um único registro para ser usado aí dos clientes. Então, vou começar a rodar aqui o robô. Ele vai abrir o navegador. Lembra que a gente fala de interação visual. Então, ele abre efetivamente o navegador, e ele vai chamar o TASI, vai digitar login e senha. Então, o RPA ele tem um usuário próprio para poder executar as operações. Então, você consegue garantir toda a segurança da operação, porque você consegue restringir as ações que um robô com esse usuário vai poder executar. Ele vai abrir o cadastro completo de pessoas. Esses tempos de espera são por conta de latência do próprio sistema, então a gente garante que ele vai rodar adequadamente. Ele abre ali o complemento com acerto de duplicidade, que é uma operação dentro dele, digita os IDs, passa por todas as validações e alertas que tem ali no meio do caminho, verifica essas informações que estão identificadas, que são os dados que vão ser mesclados, e aí ele confirma os alertas que foram gerados e valida que vai ser cadastrado os dados daquele CPF. Então, vocês veem que ele é um processo bastante rápido. A gente foram dezenas de milhares de ciclos de dados que foram unificados dentro do TASI para a Unimed. Então, é um processo que ele funcionou. Nesse caso, é um processo que a gente executou por um período e ele se encerrou, mas poderia ter qualquer tipo de operação aqui dentro. Então, a ideia era realmente mostrar um robô de fato operando. Né? Vocês verem que ele está inserindo os dados, como é que ele faz isso, o mouse andando de um lugar para o outro para poder interagir com a tela.
Algo importantíssimo em qualquer sistema. Como é que eu garanto a segurança? Eu estou colocando mais uma aplicação, mais um software dentro da minha operação. Eu preciso ter como garantir a segurança. Essa é uma preocupação que todo mundo da empresa tem que ter. Tudo que um robô faz, ele fica registrado. Então, você vai ter dentro dos ambientes de processamento logs, prints, identificação de falhas, report para as áreas que precisam ter essa informação. Então, você consegue ter uma rastreabilidade muito maior dessa informação. Possibilidade de gerar relatórios de execução para auditorias. Então, tudo aquilo que você faz, você consegue auditar porque você tem esses relatórios arquivados dentro do ambiente. E controle por orquestradores. O orquestrador, ele é a ferramenta que faz o agendamento desses robôs, ele mantém o histórico de execução, ajuda no diagnóstico. Então, são ambientes que controlam a operação de todos os robôs que tem dentro da minha operação, e por isso você consegue fazer uma gestão desses robôs. E aí você tem os relatórios de execução, você tem todo esse ambiente que garante que essa informação ela vai ficar disponível e você vai ter esse fluxo de informação. Então, os ambientes orquestradores são as plataformas de dentro da qual os robôs vão operar. Então, é importante que tenha isso, é onde ele compete com o script que a gente falou alguns slides atrás. Você tem esse ambiente que garante que essa automação ela vai seguir operando adequadamente. Para falar um pouquinho das áreas, o RPA está em todas as áreas. Se alguma atividade ela é executada dentro de um computador, que praticamente tudo hoje a gente faz no computador, você consegue fazer um robô que vai atender. Então, se existe uma repetição, se existe um volume grande de atividade, existem regras claras, o ganho de uma automação ele é muito grande. Então, a gente vai falar um pouquinho das diferentes áreas, mas acho que esse aqui é um ponto que a gente tem que reforçar. Atividades de quaisquer áreas da empresa que tenham essas características vão ter um ganho muito grande com uma automação. Um robô não fica doente, ele trabalha fora do horário, não cobra hora extra, ele consegue executar milhares de operações, então o ganho desse tipo de atividade acaba sendo bastante significativo. Então, alguns exemplos. A área financeira, conciliação bancária, é uma atividade que ela consome muito tempo de analista e acaba sendo um trabalho extremamente repetitivo. Nem analista vai gostar de fazer isso. Se ele puder fazer alguma outra coisa, tenho certeza que todo mundo da área financeira vai concordar que é mais interessante. Um robô consegue fazer isso. Emissão e conferência de boletos, tanto fazer acesso aos dados de DANF, como você, para comparar essas informações, como você interagir com sistemas de emissão desses dados, e você comparar esses dados, você consegue fazer com automação. Validação de nota fiscal recebida, também funciona muito bem, nós temos alguns projetos nesse sentido. Atualização de status de cobrança, envio automático de lembretes, então, todas as atividades que elas não exigem que um analista execute, a gente consegue automatizar dentro do RPA. Atividades de recursos humanos, cadastro de novos colaboradores, muitos sistemas consumindo essas informações e gerando essas informações, geração e envio de documentos, extração de lerites e informes, você consegue automatizar esse disparo para os colaboradores, então também desafoga bastante os profissionais de recursos humanos. Atualização de dados, então assim que você receber uma notificação, você consegue atualizar automaticamente, não é necessário que o operador faça isso. Área de suprimentos e compras, criação de pedidos, também é bastante adequado para fazer esse tipo de automação. Envio automático de cotações de dentro do sistema, ou se ela não acontecer dentro do sistema, para imputar esses dados depois. Comparação de preços e prazos, também é possível fazer esse tipo de compilação de dados. Atualização de status de entrega também funciona muito bem. Você tem a fonte de informação vindo em várias mídias que você precisa compilar isso e colocar dentro de uma estrutura apropriada para o analista. Então, vamos colocar os robôs para fazerem isso, que vai economizar bastante tempo dos analistas. Jurídico. Consulta processual consome muito tempo dos advogados, então o advogado ele tem que atuar na área que é a especialidade dele, obter esses dados, vamos colocar robôs para executar. Download de andamentos e documentos também, a gente consegue buscar essas informações e colocar isso numa fonte estruturada dos sistemas. Validação dos prazos processuais, extração de informações para relatórios gerenciais, é tudo atividade que consome muito tempo e não necessita que seja feito por um profissional capacitado.
Daria para ficar citando todas as áreas da empresa, né? Então, a ideia é que vocês consigam enxergar, caramba, essa atividade ou aquele processo poderia se beneficiar de uma automação. Então, alguns outros exemplos, na área de TI, gestão de acesso, geração de relatórios, marketing, tem N atividades também com sistemas que poderia fazer essa atuação, captura de leads, até o disparo de notificação, disparo de mensagem para os clientes, logística, área de qualidade, enfim. Todas essas áreas elas têm um potencial gigantesco para ser automatizados. Então, mas por que automatizar? Acho que essa aqui acaba sendo uma resposta bastante fácil, né? Você libera o tempo do time para fazer atividades muito mais nobres, redução de erro, trabalho repetitivo, ele gera erro, isso é impossível uma pessoa fazer 500 cadastros em um dia e ter certeza que ela vai acertar os 500. Então, se a gente puder eliminar esses erros do trabalho manual, você também tem um ganho gigante. Velocidade da operação e operação contínua, você pode operar 24 horas. Aumento de produtividade de um departamento sem você necessariamente aumentar o headcount. Rastreabilidade, porque toda operação ela fica registrada em log, então você tem essa capacidade de rastrear qual foi o processo. 24/7 é possível você ter automação rodando e você consegue escalar. Se eu tenho um robô e eu preciso aumentar essa produtividade dele, eu posso simplesmente colocar 2 robôs em paralelo operando. Então é muito fácil você escalar para o aumento de demanda. Redução de erros e aumento de compliance. Erros humanos comuns. Dado digitado errado. Todo mundo aqui já esbarrou na tecla do lado e digitou alguma informação errada. Pular etapa. Né, no meio da operação, no meio do fogo cruzado, pular alguma atividade porque por uma distração ou porque teve alguma urgência, então você acaba tendo esse tipo de problema também. Falha por volume excessivo, né, todo mundo está sobrecarregado hoje em dia, então é muito fácil a gente errar quando a gente não consegue dar atenção devida para aquele trabalho. Na EPA você tem 100% de rastreabilidade, padroniza todos os processos, porque o robô ele vai executar exatamente aquele processo, e você reduz o risco operacional e trabalhista pelo excesso de volume de trabalho. Então, esses ganhos aqui, sempre que a gente puder colocar um robô para atuar, a gente tem vantagem de não colocar uma pessoa para fazer uma atividade menos nobre. Escalabilidade. Precisou de mais robô, você consegue multiplicar ele muito facilmente. Então, aumentar os horários de atividade, você consegue rodar ele fora do horário de expediente, porque você tem uma disponibilidade dos sistemas, você consegue colocar processamento em paralelo. Então, se você tem, por exemplo, última semana do mês, você tem um pico de operação, você consegue colocar mais robôs só naquela última semana do mês e você garante que sua operação vai fluir de uma forma mais suave, né, sem você ter problemas com esse acúmulo. Temos aqui um comparativo, né, de processos antes de automatizar e depois de automatizar. Emissão de boletos. Um exemplo, 150 emissões por dia, com 2 analistas, 3 horas por dia. Com a RPA você consegue fazer os 300 por dia, sem intervenção humana, em 20 minutos de execução. Então, não só o ganho do tempo em si, mas você tem aqueles 2 analistas com essas 6 horas usadas deles, disponíveis para fazer o trabalho de análise de fato. Colocando a emissão de boletos para um robô fazer. Conciliação bancária. Costuma levar um dia inteiro e é executado 2 vezes por semana. Seria melhor ser executado todos os dias? Com certeza, mas você não consegue deixar o seu analista preso fazendo conciliação bancária. O robô consegue fazer uma operação de 15 minutos todos os dias. Você sempre vai ter seus dados atualizados e adequados. Consulta processual. Imagina um advogado usar 2 horas do dia dele só para buscar todos os andamentos e verificar todas as fontes de informação. O robô consegue fazer à noite. Quando o advogado começa a trabalhar, ele já tem esses dados na mão, ele não precisa gastar o tempo dele buscando informação, porque a informação já está lá disponível. RPA é ganho real de tempo, escala e de segurança. E é assim que as empresas que estão na frente estão operando. Então, não é um ganho hipotético, não é teórico. Você realmente, uma vez que você automatiza uma operação, você tem um ganho de fato. Aqui a gente vai ter que entrar um pouquinho mais técnico,
né? A gente falou lá em cima de low code e high code. O que quer dizer isso? Né? Quando você fala de low code, você tem os líderes de mercado que todo mundo conhece, né? Automation Anywhere, UiPath, Power Automate, Blue Prism, tem N empresas que elas atuam no low code ou no code, que é baixo código ou sem código, sem necessidade de um desenvolvedor. E muitas empresas já usam, já tem isso rodando dentro dos seus processos. Quais as características principais? Você tem blocos prontos, então as operações que você precisa fazer, elas já estão prontas e você consegue manusear elas de forma muito fácil. Você enxerga visualmente esses fluxos, então você consegue entender as regras que estão sendo colocadas lá e é muito rápido de montar. Então, a premissa principal de um RPA low code é você não precisar de um especialista para fazer essa automação. As áreas conseguem desenvolver isso com seus próprios profissionais. E high code, o que ele traz? É um código de programação. Você realmente está ali com um software que foi desenvolvido para executar aquelas atividades. A flexibilidade, por causa disso, ela é total. Eu não fico preso nos blocos que já estão prontos. Eu posso programar cada um dos meus blocos. Então, eu posso executar qualquer regra, qualquer variabilidade de regra, qualquer input de informação com muita flexibilidade. E eu tenho muita robustez. O sistema ele fica realmente potente, porque eu consigo otimizar esse código. Quando eu facilito demais o desenvolvimento, eu estou colocando ali dentro dele uma série de regras que não são necessárias para aquela operação. Quando eu desenvolvo o código do zero, eu estou fazendo algo extremamente robusto e otimizado. Então, a resposta dele vai ser sempre melhor e eu posso incluir redundâncias, validações para prevenção de erro, eu posso colocar uma série de regras dentro dele para atender melhor a minha operação que não necessariamente estão dentro das plataformas low-code. Quando é que o low-code funciona bem e vale a pena usar? Se o processo for simples e for linear, funciona muito bem. Não estou dizendo que não usem low-code, ele vai funcionar. Se você tiver acesso a poucos sistemas, 1 ou 2 sistemas, e eles são totalmente conhecidos, são modernos, você consegue também automatizar e integrar essas informações. Se as regras não sofrem muita variação, se elas são bastante estáticas, elas são simples, você também consegue colocar para dentro do low-code. E automatizações internas com pouco volume. Se você tiver um volume menor, até porque ele vai ter um pouco mais de lentidão para operar, você também consegue automatizar sem grandes problemas. Quando é que o high code ele é necessário? Muitos sistemas ao mesmo tempo. Se você tiver muita interação de tela, ou se tiver que extrair muitas informações de um ambiente visual, você também consegue fazer muito melhor. Se a lógica do negócio ela for muito complexa, com muitas ramificações desse processo, com muitas tomadas de decisão no meio do processo, também você vai ter uma vantagem muito grande trabalhando com high code. Você tem personalizações muito mais profundas, você consegue integrar ele com IA com muito mais facilidade ou com muito mais poder de decisão dentro desse processo. Você consegue fazer execuções paralelas muito mais complexas e mais robustas, porque você consegue ter otimização também nesse código, e você tem muita rastreabilidade de segurança, até porque você consegue desenvolver regras que não estão previstas dentro do orquestrador. Então, funciona o low code? Funciona. High code você tem algumas vantagens, onde você consegue fazer muito mais com o mesmo ambiente. Nós da Probot, nós trabalhamos com a BotCity, então é uma empresa brasileira que já está presente em diversos países, tem uma solução extremamente sólida, está continuamente crescendo e já temos parceria com eles há alguns anos e funciona muito bem. Eu acho que esse é o principal. Os softwares eles estão desenvolvidos e funcionam muito bem por anos e a gente consegue continuar e seguir com um custo muito mais baixo daqueles líderes do mercado. Onde é que o low-code ele vai travar? Ou ele pode travar? Se você tiver um RP web antigo, você precisa fazer uma interação, você tem latência, que você tem mais dificuldade de interação, ele vai ter problemas. A gente tem casos de clientes que nos contataram, olha, eu tentei desenvolver com uma outra ferramenta, e ele não funciona, eu não consigo, ele não é estável, porque você vai ter alguma questão ali com a interface visual. Passar por um CAPTCHA,
ele vai ter mais dificuldade de fazer. Regras de negócio muito específicas, precisa de validação de dados. Sistema via VPN, ele vai ter alguma dificuldade também. Você tem menos flexibilidade para se adaptar. E alertas customizados por e-mail, com anexos, logs e todas aquelas regras de segurança que a gente citou, ele vai ter mais, não que ele vai ter mais dificuldade, mas ele vai ficar mais preso dentro das regras que foram previstas. Empresas não especializadas, não são empresas de TI, que acaba sendo o caso de todos vocês, na maioria dos casos vocês têm desenvolvimento interno em algum momento. Você fica com aquele legado que está na empresa, que ele foi desenvolvido, mas ninguém mais consegue pôr a mão. A documentação não foi padronizada, o colaborador que desenvolveu já não está mais na empresa, e você fica com aquele processo que ninguém consegue mexer, você não consegue mudar, porque o profissional não está mais lá, e você fica com aquele problema para resolver. No caso, por isso, a ideia de contratar uma empresa especializada que vai estar 100% dedicada para fazer o seu processo rodar. A gente consegue, de dentro do seu processo, nascer com a automação 100% adaptado à sua necessidade, integrar com qualquer sistema, mesmo sem API. Quando você tem, por exemplo, um SAP que você precisa interagir, é possível você desenvolver a API dentro dele, mas você depende de um desenvolvimento ali em ABAP, você depende de uma consultoria externa para você fazer esse desenvolvimento e ter esse acesso de API. Isso já aumentou muito a complexidade, a complexidade do projeto. A gente consegue interagir via interface. Agilidade de entrega, a gente consegue desenvolver soluções complexas com muito menos tempo de desenvolvimento. Isso é algo que faz muita diferença nos projetos. Tem toda a parte de monitoramento e log e consegue escalar, porque a gente tem um ambiente de orquestrador que vai servir para você poder orquestrar essas automações. E uma vez que está desenvolvido esse robô, vamos supor que vocês optem por não seguir mais com o orquestrador, por exemplo, da BotSiri. Você continua tendo aquela automação, é um software que você tem, porque ele foi desenvolvido dentro daquela plataforma, mas ele não está amarrado àquela plataforma. O que é diferente de uma automação feita em uma das outras ferramentas low-code, porque ele tem que rodar dentro daquele ambiente. Então, se você cancela o seu contrato com aquela solução, você fica com aquelas automações paradas, porque elas não conseguem operar. Então, trabalhar com high code, principalmente para processos que são importantes, são críticos dentro da operação, ele faz muita diferença também na longevidade desse processo. Então, não é uma questão de qual ferramenta é melhor, mas qual faz mais sentido para aquela necessidade. Empresas que já têm, por exemplo, um UiPath, um Automation Anywhere, elas podem continuar com automações nesses ambientes. Mas quando você precisa de um processo muito mais complexo, você precisa atender todos aqueles pré-requisitos que a gente já citou, faz sentido você ter uma outra ferramenta. E principalmente considerando que o custo dela é muito mais baixo, então faz sentido você até ter as duas em paralelo, isso acontece bastante. Você tem uma assinatura que ela é global da empresa e você tem uma outra para você fazer alguns processos que vão ter um custo menor, mas que você tem uma necessidade muito maior. Então a gente consegue trabalhar junto com esses processos. Então, recapitulando o que a gente falou hoje. A gente definiu o que é o RPA e como é que ele funciona na prática. Exemplos reais de aplicação por área. A gente falou bastante também sobre como é que as áreas podem usar, deu exemplos de diversas aplicações. Ganhos concretos em tempo com produtividade e controle. Diferenças entre RPA Low Code e RPA High Code. A gente acabou de falar sobre esses tópicos. E por que a gente consegue, dentro da Probot, fazer automações de alto impacto. Qual a diferença que a gente consegue fazer dentro da sua operação. Como é que a gente consegue ajudar você? Olha, desde nascer esse processo, identificar esse processo e desenhar ele junto com vocês, até fazer diagnóstico, mapeamento das oportunidades, envio de material de apoio, participação e desenvolvimento de POCs com baixo risco para a operação, implementação, desenvolvimento e implementação desses robôs, documentação do processo automatizado e a sustentação dos robôs e RAS.
a gente precisa trabalhar com todas essas atividades? Não necessariamente. Você pode já ter os seus processos identificados e a gente entrar só com a adaptação dele para automação. Você pode contratar uma plataforma da BotCity para você rodar os seus processos dentro de casa, ou deixar que a Probot gerencia eles para vocês, e a gente garante a sustentação e a continuidade desse sistema. Você contrata um serviço e o robô vai executar esse serviço para você. Então, de novo, a ideia é que nós sejamos o braço de RPA das empresas de vocês. Precisou de RPA? Fala com a gente que a gente consegue atender em qualquer etapa dessa adoção de solução. A gente vai abrir agora para perguntas e respostas. Gabriel, você já tem perguntas que o pessoal mandou? Na verdade, a gente já tinha preparado algumas perguntas aqui, mas eu vou deixar aberto também o chat. Quem quiser escrever a sua pergunta no chat, nós vamos repassar aqui ao Afonso, e aquelas que não forem respondidas hoje, nós vamos depois enviar para quem mandou a resposta. A primeira questão que a gente tem é: muitas empresas não têm um sistema com API, são sistemas antigos, né? Nesses casos, o RPA ainda funciona? Como o robô lida com esse tipo de situação? Olha, a ideia é, como eu tenho potencial de usar interface visual, não fico dependendo de API. Eu posso também consultar usando a API. Se a API já está disponível, faz sentido você colocar ela no processo. Mas quando ela não está, eu interajo diretamente com a interface como se fosse um usuário. Um usuário humano, ele não vai chamar uma API e ler aquele código de retorno. Ele vai interagir com a tela. Então o sistema consegue fazer da mesma forma. Então a ideia é, o que o humano faz, a gente consegue executar também. Eu não fico amarrado dentro de uma necessidade de API para fazer a integração de sistemas. Voltando um pouquinho na questão dos exemplos práticos, você conseguiria citar algum exemplo prático onde o low-code tem dificuldade e exemplo prático onde somente o high-code pode ser utilizado nesse outro extremo? Algum processo mais complexo? Sim, nós tivemos até... Temos algumas pessoas da HTB, eu posso citar um processo que a gente desenvolveu junto com eles, onde o low-code ele não seria adequado. Nós fizemos a homologação de fornecedores para contratação descentralizada de mão de obra e fornecedores para construção e reforma de aeroportos. Então, ali eu tinha entrada de dados nas 15 obras, de forma descentralizada, eu tinha análise e validação daquelas informações que foram imputadas, eu tinha uma série de regras de compliance da própria CCR para atender, e no final eu tinha que interagir com diversos sistemas, tanto planilhas de Excel, quanto o sistema da própria HTB, sistema da CCR. Então, um projeto como esse, dentro de um low-code, ele é inviável. Primeiro porque você teria um sistema gigantesco e que ele não vai operar de uma forma rápida, porque ele fica muito pesado quando você faz um processo complexo dentro de um low-code. Então, uma operação que a gente fez, tem outros projetos que a gente desenvolveu que necessitariam de um high-code para desenvolver, mas acho que esse é um caso bem próximo, né, da nossa atividade. Antes de eu partir para a última pergunta, eu deixei também o contato do marketing, o meu e-mail. Quem quiser alguma informação a mais, pode entrar em contato conosco. O Afonso também vai deixar, eu vou pedir para você passar a tela já para o seu contato. Nós teremos um próximo webinar já programado para o dia 10 de outubro. Se vocês pegarem o celular, podem apontar para o QR Code, mas é claro que nós vamos mandar para vocês também um convite para a inscrição. E nós ficamos sempre à disposição do contato com vocês. A última pergunta, Afonso, muito incrível, mas como que eu justifico a contratação de um projeto RPA para a minha diretoria, né? Qual é a melhor estratégia para este momento? Olha, você tem várias formas de você defender. Acho que vai depender um pouquinho da necessidade que você tem, ou da visão que a diretoria tem. Mas sempre vai passar por redução de custo, porque você vai ter muito mais produtividade nas áreas, e vai também passar por garantia e segurança dessa informação. Então, sempre que você tem um processo onde você tem muito erro pela operação humana, você consegue melhorar ele colocando uma automação. Então, redução de custo, aumento de produtividade e redução dos erros. Acho que são os 3 pilares principais que você tem de ganhos imediatos.
Quando a gente fala de um ROI de automação, é um ROI real e ele tem esse retorno muito rápido, né? Se você libera um funcionário para fazer outras atividades mais nobres, você já está reduzindo o custo do seu processo imediatamente. Então, acho que esses são os principais. Bom, eu vou deixar aberto aqui um pouquinho enquanto a gente faz as despedidas. Se alguém quiser comentar algo, quiser falar, por favor, pode levantar a mão, a gente libera o microfone. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer ao Afonso pela incrível palestra, por esse nosso primeiro webinar, e já convidar novamente todos para colocarem na agenda dia 10 de outubro, às 10 da manhã também, nesse mesmo horário, nós faremos nosso segundo webinar, a Zix Data Webinar. Vou convidar todos também para visitarem as redes da Zix. Nós vamos fazer agora um total rebranding da marca. E, novamente, agradecer ao José Adriano que esteve conosco aqui presente, fazendo essa abertura, essa parceria incrível com o José Adriano Talks. E é isso. Muito obrigado a todos pela presença. Até a próxima. Foi muito incrível. Obrigado, Afonso, por tudo. Obrigado a todos. O vídeo vai estar disponível no YouTube, vocês vão receber essa notificação, e a gente está à disposição. Surgiu qualquer dúvida, tem alguma ideia, sugestão, pode contar com a gente, que a gente está junto com vocês. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada, bom dia. Bom dia.